Afonso Oliva, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Diego. Tudo bom? Tá virando já o nosso membro aqui do programa. Tudo bom, né? Se precisar, estamos às ordens. Vamos lá. Ó, pessoal, 996520105 é o zap do BG Manhã para você interagir, mandar também a tua pergunta, a tua dúvida, tá certo? Para participar aqui do quadro do programa, certo? No Dúvidas do Consumidor, vamos à primeira pergunta do Antônio Xavier. Antônio, obrigado, viu? Bom dia para você. Diz, pago por um serviço de telefonia móvel e sempre fico sem internet. Quando ligo, eles dizem que estão resolvendo. O serviço claramente não está sendo fornecido de maneira correta. Aí ele pergunta, o Antônio, como é que eu devo fazer, hein, Afonso? Beleza. Antônio, é o seguinte, o ponto mais importante é aquilo que ele já mostrou que está fazendo, que é fazer as reclamações, aguardar uma solução. Mas a empresa tem um prazo para tentar solucionar isso. A gente não tem um prazo fixo, é serviço, né? Então deveria ser resolvido de imediato. Mas não sendo resolvido, já que é reiterado, qual é o mais correto para ele fazer é tirar a cópia ali, guardar os protocolos de todas as reclamações e abrir agora uma reclamação na Anatel, pelo site mesmo. A Anatel atende pelo site, faz um relatório ali, ó, liguei tantas vezes, estou com tal problema, preciso que seja resolvido. Então a Anatel normalmente resolve isso muito mais rápido. Imagina que a Anatel é a agência reguladora que cuida de todos os planos de saúde, de todas as agências de todas as telefonias. Então, eles são responsáveis por resolver isso, por cuidar desse serviço. Imediatamente, então, quando você aciona a Anatel, eles acionam a operadora para o outro canal que a gente não tem acesso. É um canal muito mais direto. Então, a tendência é que eles resolvam isso imediatamente e vai resultar em quê? Um desconto, talvez, na próxima conta dele pelos dias de interrupção do serviço. Anatel.gov.br é o site que você pode acessar e também fazer a sua reclamação. Estou até acessando aqui, inclusive, o site da Anatel. Além dos serviços, né, de reclamações, tem aqui uma série de questionamentos e também de esclarecimentos para o consumidor, já que a agência tem esses serviços, né, como entrega de relação anual de informações sociais, a declaração de imposto retido na fonte, tudo isso ela vai explicando também pelo site. Isso é interessante a gente sempre ficar antenado, conectado, tendo a internet, né? Inclusive, eu também tive problema essa semana, fui logo atrás para resolver, viu? Não venha com problema para cima de mim, não. Já coloco aqui, Jussara, bom dia para você. Qual prazo eu tenho para me arrepender de uma compra feita pela internet? Beleza, compra pela internet. O que é que acontece? Não é só específico para a internet, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele nos dá uma garantia de que toda compra celebrada fora do estabelecimento comercial, ou seja, o vendedor foi na sua porta, o representante comercial foi na sua porta, foi por telefone, qualquer tipo de compra feita fora do estabelecimento, e aí entra a internet também, porque a gente está em casa comprando ou na rua, você tem direito a 7 dias após o recebimento do produto, se for um produto. Chegou o produto no correio na sua casa, abriu, olhou, não gostei, tem 7 dias para entrar em contato com a empresa e pedir a devolução. Se for um serviço, algo que você contratou e já tem acesso direto, imagina um serviço de assinatura de filmes, a partir do momento da assinatura do contrato, do cliquezinho lá, li e aceito, 7 dias para devolver, para desistir daquele serviço, né? Devolver o contrato. Essa devolução, Afonso, por exemplo, ela deve ser feita direto, a depender, acredito que vai ser da compra da mercadoria, se você faz aquela repostagem a cobrar de quem vendeu para devolução, ou, por exemplo, se for de uma transportadora, e como é que funciona? Como é que a gente deve proceder nesse momento de me arrependi, tenho que devolver? Pronto, nesse momento, todo custo tem que ser arcado pela empresa que te vendeu. Isso é um direito nosso, está também regulamentado num decreto específico sobre comércio eletrônico. Então, todo o custo de postagem e repostagem, ele vai ser devolvido para o consumidor. Tanto o frete que você pagou para receber, quanto o frete para enviar de volta. Tudo vai ter que ser arcado pelo fornecedor daquele produto. Então, pode ser por transportadora, pode ser logística reversa dos correios, tudo isso vai ter que ser arcado pelo fornecedor. Então tá, vamos à próxima pergunta para a próxima participação aqui do telespectador. Já pode soltar aqui, produção da Ivone. Ivone, muito obrigado, viu, pela sua mensagem. Paguei pelo serviço de uma autoescola para minha filha e ela não fez nenhuma aula. Tenho direito à devolução do valor pago? Aí teria de saber por que ela não fez a aula, né? Exato. É curioso até que não é a mesma pessoa, mas eu também sou professor lá na Universidade Tiradentes de Direito do Consumidor. E ontem me veio uma situação exatamente como essa na sala de aula, era muito parecida.
E aí foi a pergunta que eu fiz, por que ela não fez a aula? Ela não fez a aula porque teve algum problema no cadastramento, se foi realmente por um problema no agendamento, ou se ela perdeu, porque aí a gente vai ter que analisar realmente o contrato. Se ela perdeu, teoricamente o carro estava disponível, as aulas estavam disponíveis e ela deixou de ir. Então aí é uma situação completamente diferente se for alguma inviabilidade técnica ou de repente ela precisava fazer uma prova, não passou na prova e aí ela não teria como seguir com o curso. Então a gente tem que analisar sempre nesse caso concreto aí qual seria a melhor medida a ser adotada. Vamos a uma hipótese. Vamos supor que a autoescola não ofereceu a garantia que a pessoa estava esperando, na expectativa de ter a aula realizada. Perfeito, aí muda completamente, né? Você chega lá, agendou a aula para as 9 horas da manhã. Chega às 9, não tem carro. Aguarda meia hora, não tem carro. E dizem que seu carro só vai estar disponível às 11. Aí é completamente diferente, houve uma quebra do contrato. Você pactuou uma situação e isso não foi entregue. Então aí você vai ter o direito a ser ressarcido de todos aqueles custos que você teve, prejuízos que você teve. Uma outra situação, você paga para fazer uma autoescola num carro automático, por exemplo. Olha, eu quero fazer especificamente para treinar, porque o meu carro é automático, eu quero aprender mesmo a dirigir o carro automático. E chega lá o carro é manual. Então aí você tem uma diferença do que foi contratado. Isso também precisa ser revisto. Então vamos lá, a próxima pergunta do telespectador, solta aqui no telão do Balanço Geral Manhã, é o Leonardo Santos. Bom dia, Leonardo. Quando o meu plano de saúde pode ser cancelado por falta de pagamento? Eu acho que o pessoal de lá da faculdade está mandando as perguntas todas, porque tudo foi... Eu vi isso aqui tudo semana passada em sala de aula. Ai, que bom que a resposta vai ser mais fácil. É impressionante. Não tem uma aula que a gente passe que alguém não pergunte sobre plano de saúde. É o maior problema realmente da nossa sociedade hoje. Problemas com plano de saúde acontecem o tempo inteiro. Nesse caso específico, o cancelamento pela falta de pagamento ele foi regulamentado em 2015 pela ANS. E aí a ANS delineou o seguinte: a partir de 2015, então, toda vez que você tem 60 dias de não pagamento, ou seja, um mês mais um mês, sejam consecutivos ou sejam intercalados. Então, paguei janeiro, pulei fevereiro, paguei março, não paguei abril. Com 60 dias em aberto, eu posso ter meu plano cancelado, mas com uma condição. É preciso que a operadora de plano de saúde comunique por escrito, e esse comunicado tem que vir com o logotipo da empresa, não pode ser no boleto, tem que ser uma comunicação fora, dizendo, olha, seu plano vai ser cancelado porque os meses tais e tais estão em aberto, procure a operadora para regularizar. Esse comunicado tem que vir até 50 dias antes. Tá certo, eu recebi aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o advogado Afonso Oliva. Um ótimo dia para você. Muito obrigado. Obrigado, volte sempre.